Olá pessoal, 20 de abril de 2023, 19 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 10, capítulo 6 da segunda parte, Manifestações Visuais. Item 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvida, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Pode-se ver, pela explicação desse fenômeno, que ele não é mais sobrenatural que os outros. A seguir estão as respostas dadas pelos espíritos sobre o assunto. Eu não trouxe todas as perguntas e as perguntas que eu trouxe nem todas estão completas. Então, se você quer todas elas, vá direto no livro. Eu trouxe aquelas que têm uma relevância para uma construção de coerência, tirando aquelas que explicam mais do mesmo, tá? Não que elas sejam menos importantes, mas aqui, para o tipo de trabalho que eu estou fazendo, estas são prioritárias. Primeira, os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem também durante a vigília, mas é mais raro. Então, eles podem se tornar visíveis, principalmente durante o sono. Então, qual que é importante aqui? Algumas pessoas podem enxergá-lo durante a vigília, mas é mais raro. Por isso é muito difícil uma validação completa de um médium com clarividência, né? E é essa pessoa que consegue enxergar com mais clareza. Porque se eu disser para você que eu estou vendo, como é que você prova que eu não estou? E se você confia em mim por algum motivo, porque eu já sou um líder espiritual, um líder político, qualquer coisa dentro da sua vida, um cantor famoso, aí é mais chance ainda. Agora, significa que eu não estou vendo? Mas e se eu estiver alucinando? Isso se for uma coisa da minha cabeça? Então é um pouco complicado entrar nessa área. É uma área que, como quase tudo aqui que nós tratamos dentro do Espiritismo, são teorias, né? E ele diz assim: isso existe, isso não existe. Então, o que os espíritos estão trazendo? O espírito pode se tornar visível, ele pode ser percebido não apenas durante o sono, mas também durante o estágio de vigília, ou seja, quando estamos acordados, mas é raro. Então, esse monte de gente que em dados momentos aparecem falando que vem, que não vem, que tem um mentor, que receberam isso e aquilo, tome cuidado, né? Não dá para dizer que todos estão mentindo, mas raro é raro, né? Ele fala assim, comum, mas raro é uma palavra muito pesada. Segunda, os espíritos que se manifestam pela visão pertencem mais a uma classe que a outra? Quer dizer, são espíritos inferiores ou superiores que tendem a fazer isso? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, das mais elevadas às mais inferiores. Também não existe uma regra. Eu posso ver um espírito? Posso. Eu posso saber o grau de superioridade ou inferioridade dele? Complicado. Vai depender do meu grau, né? Porque nós veremos aqui, se um espírito inferior pode me enganar, pode moldar a cena como ele bem entender, se houver possibilidade disso, então quem garante também que o que eu estou vendo não é uma mentira? Quarta, qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Resposta: isso depende. Segundo sua natureza, o objetivo pode ser bom ou mau. Sexta A. Qual é o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Resposta: consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão por perto, dar conselhos e algumas vezes reclamar assistência para si mesmos. Olha, assistência com uma boa intenção, tá? Não vai vir um espírito pedindo para você tacar fogo no carro do vizinho. Então, isso não é uma boa intenção. É uma assistência para algo que pode ajudar. E não é necessariamente uma assistência para ele, eu sou um espírito sofredor e tal. Não. Pode ser uma assistência de, como eu disse em encontros anteriores, olha, tem um gato abandonado, um saco de gatos abandonados ali no lote vizinho. Pode ir lá, por favor? Isso é uma assistência, que ele não pode fazer aquilo. Então, o espírito pode se tornar visível,
ele podendo se tornar visível, ele pode ter uma intenção boa ou negativa, qualquer classe de espírito pode se manifestar e o objetivo depende da sua natureza, ou seja, por via das dúvidas, é melhor não ficar se preocupando com isso. Já tem já está quase em 8 bilhões de pessoas no mundo, espíritos encarnados para você se preocupar. Se você acha isso pouco, hein, assim, há o mundo inteiro para ser explorado, né? Tem a Tailândia, tem a China, tem Buenos Aires, tem Santiago, e aí quer ir à Lua. Nem conheceu a Terra, quer ir à Lua. Nem lidou ainda com a espécie humana, com o espírito encarnado e quer ficar fazendo exercício para enxergar os que estão desencarnados. Então, qual é a diferença? A ideia aqui é aquilo que não é natural, no sentido de comum, porque tudo isso que nós estamos estudando é natural no sentido de natureza, então vamos lá, aquilo que não é comum, é raro, é porque tem que ser raro. É porque tem uma função específica. Se eu não tenho, eu não tenho. Se eu tenho um objetivo para desenvolver isso, eu desenvolvo. Se eu estou desenvolvendo isso só por curiosidade, então por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou um ser que se movimenta pela curiosidade? Uma curiosidade gratuita. Legal, agora eu posso entrar no metrô e ao invés de ver 1 milhão de pessoas comigo, eu vou ver dois. Mudou alguma coisa na minha vida? Se você entrar num ônibus público, se você entrar na rodoviária central da tua cidade, qualquer cidade, né, a de 10 milhões de habitantes e a de 10 mil, tem alguém lá precisando de ajuda. Tem que ser um desencarnado pedindo ajuda. Ai, olha pro meu filho que ficou. Tem um cara com filho vivo que tá passando fome na casa dele e ele tá vivo também. Então, esse olhar que nós fazemos é aquela coisa de eu sempre quero o que eu não tenho. Ou seja, se o Papai Noel fosse azul, nós íamos querer que ele fosse vermelho. Aí se ele é vermelho, as pessoas querem, poxa, ia ser legal um Papai Noel azul. Então, essa eterna insatisfação. Sétima, que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Que inconveniente haveria? Então, quer dizer, qual o problema desses espíritos aparecerem o tempo todo? Kardec pergunta. Não ia facilitar muito a nossa vida? Porque todo mundo vendo, sabendo que existe, não ficava mais fácil de convencer as pessoas do espiritismo? Resposta: o homem, estando constantemente rodeado de espíritos, vê-los incessantemente o perturbaria, o constrangeria nas suas ações e lhe tiraria sua iniciativa na maior parte dos casos, enquanto que, se crendo só, age mais livremente. Ou seja, nós já vimos no estudo anterior que o encontro anterior que o espírito não da mesa, né, que o espírito pode estar dentro da mesa ali, atravessá-la. Como seria a sua vida e as suas condutas se a sua casa fosse de vidro? Ou se tivessem câmeras na sua casa, que nem o show de Truman, se você estivesse sendo monitorado como num Big Brother? Isso que você está fazendo agora, você faria? Esta roupa que você está usando agora, você usaria? O jeito que o seu cabelo está nesse momento, você deixaria? Então, se eu tendo a privacidade, nós já ficamos com medo de sermos quem somos, né? E eu falo como espécie, né? Um grupo de pessoas reprimidas, constrangidas, fingindo que são o que não são, com medo de serem o que são. Calcula se nós tivéssemos o tempo todo um espírito ali. Porque nesse momento aí na sua casa pode ter 3, 4, 10 andando para lá e para cá. Não necessariamente porque são obsessores, estão preocupados com você, porque eles ocupam o espaço. É uma função aí dentro. É uma sujeira que precisa ser limpa. Seria como, seria como morar em mansão. Sabe? Onde o indivíduo pensa, eu quero ter uma mansão de 20 mil metros quadrados, um terreno total. Aí sim eu vou ser feliz, isolado das pessoas. A última coisa que ele fica nessa mansão é sozinho, porque o jardineiro tá lá, o limpador de piscina tá lá, a pessoa que limpa a casa tá lá, a manutenção tá toda hora martelando um prego que soltou, uma telha que caiu. E como viver desse jeito? Então, se eu não enxergo estes indivíduos,
Eu tenho mais chance de atuar as coisas, o que fuma escondido, o que se masturba escondido, o que faz corrupção escondido, o que está fazendo isso e aquilo, porque ele tem uma sensação. E aí eu permito que o livre-arbítrio, que não é totalmente livre, nós já sabemos, mas pelo menos ele me permita ser quem eu sou, e com isso, sabendo quem eu sou, eu tenho mais condições de arcar com as consequências dos meus atos, sejam elas positivas ou negativas. Se eu passo uma vida inteira com medo de ser quem eu sou, porque eu não quero ser julgado por aqueles que eu sei que estão me vendo, eu na verdade não fiz nada. Oitavo, se a visão de espíritos tem inconvenientes, por que é permitida em certos casos? Resposta: para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e que a alma conserva sua individualidade após a morte. Aí Kardec entra no modo persistência dele. Ele fala: ok, então não vai ajudar em nada o fato de vai atrapalhar as pessoas ao invés de todas verem os espíritos. Então, se é inconveniente, por que de vez em quando acontece? Ou raramente acontece? Porque é uma prova de que nem tudo morre com o corpo. Então, meio que Kardec consegue a resposta que ele queria. A aparição de espíritos é uma forma de provar que nem tudo morre com o corpo, mas nós também precisamos disso. Então, gera aqui uma contradição para quem quer enxergar a contradição. Eles falam que isso não é necessário e depois eles falam que essa é uma função. Não é, olha, vocês precisam saber que isso existe. O que eu entendo da minha perspectiva é, isso é um lembrete. Eles estão aí, toma cuidado. Ó, aquele pontinho lá em cima não é um buraco não, é uma câmera. Não esquece, tem uma câmera na sua casa o tempo inteiro. É, mas essa câmera não está aí para te julgar. Ele está aí para observar. E depois a câmera mostra o que apareceu nela. Que imagem horrível, não tem imagem horrível, a imagem é ótima, ó, 4K, 8K. A imagem é ótima. Né? Quando a pessoa fala o espelho me deixa feio, não, você é feio e tudo bem ser feio. O espelho não deixa você feio. O espelho mostra sua feiura. A câmera não mostra a coisa horrível, ela mostra o que você fez. Se o que você fez você considera horrível, constrangedor e vergonhoso, isso é um problema seu, não do cameraman. Então dane-se esse espírito que está aí. Né? Não dane-se no sentido de eu odeio ele, mas tanto faz, ele não tá aí pra isso. Ah, olha lá, de novo. Falou que não ia comer fritura e está comendo. É um absurdo esse Vitor mesmo. Por que o espírito vai fazer isso? Essa é a nossa posição. Como nós estamos numa posição de inferiores, né? Não estou dizendo de todos, né? Mas nós sabemos que é isso. Que pelo menos todo bairro, toda casa tem uma pessoa que é assim. O fofoqueiro, o julgador. Jesus não precisaria ter dito isso para a população se ele não achasse que nós fazemos, de olhar a trave no próprio olho, né, de não julgar para não sermos julgados. Ele sabe que isso é da espécie humana. Então, nós imaginamos que um espírito superior vai fazer o mesmo, porque o que seríamos de nós se tivéssemos acesso ao que uma pessoa faz na casa dela? Isso mostra que nós não somos mentores, nós somos credores. A sensação de mentoria é diferente. Então, o pai que fala, eu vou pôr um rastreador no celular do meu filho para ver o que ele está assistindo, quando descobre que o filho acessou um conteúdo que é impróprio, ao invés de conversar com a criança, já chega batendo. Então, quer dizer, isso não é um mentor. O mentor fala, ó, eu observei que você estava ali estudando física, depois você ouviu sua música, e aqui no meio você assistiu um conteúdo impróprio. O que está acontecendo? Esse é o papel do mentor. Olha, então pronto, sabe? Se nós conseguirmos olhar para os mentores dessa maneira, os espíritos que nos guiam de alguma maneira positiva, nós não vamos ficar preocupados tentando fingir que somos o que não somos. Tá bom? Décima. É racional se assustar com a aparição de um espírito? Quem nunca? Resposta: aquele que reflete deve compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Falei isso semana passada, né? Tenha medo do vivo, tenha medo do portão aberto da sua casa, não tenha medo do espírito te vendo no banheiro. Ele tá olhando porque ele quer. Imagina uma cena assim: nós temos animais aí andando nas ruas, em todo lugar.
Aí um animal para fazer as necessidades dele na calçada. Você fica olhando? Se for numa calçada e você fala, não, não faz aí não, pega uma sacola e limpa, mas você fica olhando e falando, olha o cachorro fazendo a necessidade dele. Nós que fazemos isso se faz, mas é uma pessoa de quinta série. Aí os cachorros começam a cruzar na rua. As pessoas filmam, olha dois cachorros cruzando, entende? Mas qual que é a função disso? O cachorro nem liga. Então você acha que o espírito mentor tá aí na sua casa vendo, olha, vai no banheiro de novo? Não existe isso. Desconecte-se dessa ideia. Não tenha medo dos vivos. Se o filho do teu vizinho com 10 anos de idade ou com 30 anos de idade filmar você no banheiro, aí você pode parar no YouTube e virar motivo de chacota. Mas um espírito não tem motivo de passar o relatório para a colônia espiritual. É realmente a Suzana foi 3 vezes ao banheiro. É uma a mais do que o normal, né? Devemos considerar alguma coisa. Nós temos que sair dessa mentalidade infantil. 11ª. A pessoa que vê um espírito pode conversar com ele, resposta perfeitamente. E é isso mesmo que se deve fazer em casos semelhantes. Perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para lhe ser útil. Porque isso é o que se deve perguntar para um espírito. Eu fico vendo esses filmes de drama ou terror, a pessoa está na casa dela e ela ouve a janela quebrando. Quer dizer, alguém vai entrar na sua casa e quebrou a janela. O que ela faz? Quem está aí? Como é que você sinaliza para um bandido que entrou na tua casa aonde você está pela voz? Então eles estão dizendo, isso é o que nós devemos fazer com os desencarnados. Quem está aí? O que quer? Como posso te ajudar? Não posso, por favor, se retire. Não quer se retirar? Ah, vaza, irmão, é minha casa. Vai embora daqui. Eu não sou obrigado. Faz a oração, mas ele não vai embora, então melhora a tua moral. É pela moral que nós expulsamos demônios, como disse Jesus. E demônio, eu estou falando aquilo que eu não quero perto de mim, né? Então, se tem um espírito vindo me pedir, entre aspas, dinheiro, eu falo, não, vai embora, não tenho para te dar. Se ele fica implorando, eu falo, não quero, você está me constrangendo. Se eu tenho moral, eu falo, por favor, se retire. Se eu não tenho, eu começo a gritar com ele, ele começa a gritar de volta. Então, se o bandido entrar na sua casa, se você ouvir a janela quebrando, fique em silêncio para ele não saber onde você está. Não pergunta quem está aí, ele não vai falar, ô, é o Newton, eu entrei para te roubar. Ele vai se guiar para onde você está e você vai funcionar como um sonar para ele te pegar. Agora, se você ouvir uma mesa estalando, ou se você estiver deitado e perceber uma pessoa aparecendo na sua frente, aí você pergunta: quem é você? Não seja você a quebrar a janela correndo com medo dela, porque não adianta. 11A. Como o espírito pode responder nesse caso? Então, ok, eu posso conversar com ele, mas e ele? Conversa comigo como se ele não tem corda vocal? Resposta: pode fazê-lo por sons articulados, como faria uma pessoa viva. O mais frequente é a transmissão de pensamento, ou seja, o mais frequente é a transmissão de pensamento. Se eu posso comunicar-me por pensamento com o desencarnado, por que eu não posso com o encarnado? Por isso essas amarrações mentais. Por isso você fica preso no seu passado quando não para de pensar nele. Seja um ex, um trabalho, uma cidade, uma juventude, não importa. É telepático. Então o espírito pode fazer esses sons, como nós já vimos, né? Vou bater 3 vezes na mesa e tudo mais. Produzir o som em alguma coisa, mas é uma transmissão de pensamento. Então pode acontecer dele mexer a boca, ele tem o hábito, porque ele quer que você sinta que ele está conversando. Você vai ouvir o som na sua cabeça, como é pelo pensamento, você vai ouvir como se estivesse de fone de ouvido. Então vai parecer que está saindo da boca do espírito, mas o espírito não tem cordas vocais. Ele não se comunica pela voz como nós. 12ª. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente ou essas asas são uma aparência simbólica? Resposta: os espíritos não têm asas. Não têm necessidade delas, pois podem se transportar para todo lugar como espíritos. Bom, aquela música que diz, né? Você parece um anjo, só que não tem asa, iaiá. É porque é um anjo mesmo. Um anjo não tem asa e pronto. A música foi desvendada.
Eles não têm asas, mas essa é uma simbologia, porque fala sobre ascensão, vem muito dessa coisa da igreja, de falar de ascensão ao céu, porque eles entendem que o céu é o céu lá em cima, então para subir só entendiam asas. Mas se fosse um jetpack, poderia ser um espírito com um jetpack, né? Um espírito com um foguete, com o carrinho dos Jetsons. É. Então, não leve por este caminho. A ideia central aqui é o espírito ele não é um ser diferente. O anjo ele não é um ser diferente. Ele é um espírito depurado. Ele não é um espírito transfigurado. Não é um espírito transformado em outra coisa. Isso é diferente. Então é uma depuração. Ao mesmo tempo em que você vai se modificando no sentido de limpeza, no sentido de se tornar mais etéreo, mas não vai crescer uma auréola, não vai crescer isso e aquilo. O que se via era as imagens que os indivíduos observavam eram quando vinham espíritos muito imponentes para eles, espíritos superiores, tinha uma luz natural que emanava da aura deles. Então eles associaram que tinha alguma coisa na cabeça deles que produziam luz. Então na hora de desenhar, desenham uma auréola, mas não existe auréola. É só uma luz que emana do coronário, por isso se chama coronário, porque o chakra seria uma coroa, este do topo. Eu vou desconstruindo em mim essas ideias, porque fica mais difícil de você ser enganado. Ou seja, é mais fácil aparecer um espírito inferior com asas e auréola, porque ele quer te convencer disso, do que um superior. O superior tem mais chance de aparecer como um mendigo sujo, porque ele quer testar a sua humildade. Ele não quer te convencer de nada. Ele não precisa. Isso, ele é superior. 16ª. Por que certas visões são mais frequentes nas doenças? Resposta: elas igualmente ocorrem no estado de perfeita saúde. Mas, na doença, os laços materiais são relaxados e a fraqueza do corpo deixa mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Assim, tanto a questão do corpo quanto nossa neurose, né? Porque se nós meditássemos, nós entraríamos também nessa facilidade de desconexão com o corpo. Então você não precisa ficar doente para meditar. Você não precisa ficar doente para entrar em contato com o mundo espiritual. Quem medita com frequência já alcança isso mais facilmente. 18ª. Por que as aparições ocorrem à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta: é pela mesma razão que se vêem as estrelas durante a noite e não durante o dia. A grande claridade pode apagar uma aparição delicada, mas é um erro pensar que a noite seja especial para isso. Inclusive, eles dizem a maioria das manifestações registradas aconteceram durante o dia. De novo, nós não nos concentramos. É um monte de gente, um monte de barulho durante o dia, à noite está aquele silêncio, então qualquer barulho você escuta mais. Repare bem. Se você não escuta barulhos durante a noite que você nem sabia que existiam durante o dia. E um silêncio. Então, se você escuta sons que durante o dia você não escuta, por que você não pode ver coisas que durante o dia você não vê? Sempre o elemento. Se você conseguir se manter uma pessoa concentrada no aqui e agora, perceptível, ao invés de ficar com a cara no celular o tempo todo, você vai ter mais capacidade de enxergar o mundo, não só dos espíritos, mas dos vivos também, né? Dos encarnados. É... Tá, essa ficou repetida. 20ª. Aqueles que veem os espíritos, os veem com seus olhos? Resposta: assim o creem, mas na realidade os veem com a alma, e a prova é que podem vê-los de olhos fechados. Então não são com os olhos. O olho fechado ajuda. Inclusive, em mentalizações, normalmente o médium fecha o olho, né? Justamente para parar de achar que é para ter certeza. Eu fecho o olho para ter certeza, porque aquilo que eu estou vendo de olho fechado não é material. Agora, se eu estou com olhos abertos, como é que eu posso garantir? Então, se você está lá na estação rodoviária e vê um espírito e fala, mas isso é um espírito ou é um encarnado? Feche teus olhos. Se você continuar vendo uma luz naquela direção, provavelmente é um espírito. Talvez não veja com nitidez de olhos fechados, né? Porque o nosso cérebro ainda está trabalhando nessa adaptação. Mas você, na escuridão toda, verá um ponto de luz ali, mais clara ou mais escura, mas saberá que está enxergando algo não material. 21ª. Como o espírito pode se tornar visível?
O princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Tá? Ele precisa do perispírito para tornar-se visível. O espírito por si só não pode se tornar visível para os olhos materiais e nem para a nossa percepção do corpo físico. 23ª. Pode-se dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível, ou seja, o perispírito ele se condensa, então ele fica mais agregado, como a água, né? Ela vai ficando do vapor, ela se condensa e aí ela vai para o estado líquido. Eu tenho que observar que, então, Kardec presume pela lógica. O perispírito tem uma matéria que está em um certo nível de desagregação, o espírito escolhe agregá-la e isso torna ela visível. Resposta: condensação não é a palavra, é apenas uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos se produz no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para os vivos e que o torna perceptível. Então ele está dizendo, ainda não há na linguagem de vocês algo que eu possa explicar cientificamente, de maneira que vocês cientificamente vão compreender. Mas ele deixa claro, tem uma combinação dos fluidos, tanto do médium, quanto do perispírito do espírito, quanto da vontade do espírito, quanto de uma autorização maior para que aquilo aconteça. 24º. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e também inacessíveis ao tato? Resposta: não podemos pegá-los, tal como não se pegam os sonhos. Em seu estado normal, entretanto, podem impressionar o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo em certos casos tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e os vivos há uma matéria. Então, não. Eu não posso prender um espírito, eu não posso tocá-lo, a não ser que haja uma junção de elementos específicos para que aquilo aconteça e apenas momentaneamente, e em alguns casos, uma sensação do tato. 26º. Como podemos ver os espíritos em vigília, acordados? Resposta: essa faculdade depende do organismo. Está relacionada com a faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Então, de novo, não é uma pessoa fazendo de qualquer jeito. A pessoa tem que ter essa capacidade, tem que ter essa potência mediúnica, e isso vai depender de outros fatores, como citados aqui. Maior ou menor fluido do vidente de se combinar com o do espírito. 26a. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Resposta: pode, como todas as outras faculdades, mas esta é uma que é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, porque há o risco de superexcitar a imaginação. Então, eles estão deixando claro, se tiver que se desenvolver, vai ser natural. Se você tentar desenvolver isso artificialmente, ou se você exagerar nessa conduta, você pode enlouquecer. Momentânea ou cronicamente. Superexcitar a imaginação, né? Minha imaginação está superexcitada, significa loucura. Então eles estão dizendo, se fosse para ser, já era. Você não tem que ficar desenvolvendo o seu olhar. Você nasce, abre o olho, daqui a pouco você está enxergando, questão de dias, e aí tá tudo certo. Não precisa, olha, no exercite seu olhar, senão o seu olho fecha. A mediunidade de efeito físico, para que você consiga enxergar o espírito e até tocá-lo, pode ser trabalhada, mas não é sugerido fazê-lo. 28ª. Os espíritos podem se tornar visíveis sobre outra aparência que não a humana? Resposta: a forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a aparência, mas é sempre o tipo humano. 28a. Eles não podem se manifestar sob forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos para testar sua presença, mas não são o próprio espírito. O espírito produz o efeito, mas ele não é o efeito, ele é a causa. Eles normalmente vão se manifestar na forma humana.
Quando eu falei em encontros anteriores de espíritos que vêm zoomorfizados, né, em forma de animais, eles estão subjugados, eles são espíritos inferiores. Não há necessidade de um espírito superior vir na forma de um pônei colorido. Ele não precisa disso. Mas o espírito inferior vai vir como um dragão, como um crocodilo, como uma onça, como um elefante, como um demônio, qualquer coisa. Ele quer causar uma impressão, ele quer causar um impacto. Se você compreende que isso não existe, que é só um espírito transfigurado, você consegue comparar alguém na rua. Legal sua fantasia, mas quem é você? E aí ele vai embora. Ele sabe que ele foi descoberto. Agora, se você tem a crença em anjos e demônios, aí você fica desesperado, começa a fazer oração e ele se empodera em você. Ele sabe que está te dominando. 29ª. Que pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Resposta: superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. E a 29A. A flama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça de Sérvius Túlios, ainda criança, é uma fábula ou uma realidade? A resposta: era real e foi produzida por um espírito familiar para avisar sua mãe. Essa mãe, médium vidente, tinha percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Então, nota do expositor. Fogo fátuo. Também chamado de fogo tolo ou fogo corredor ou boitatá, é uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos, brejos, etc. Na ciência moderna, é geralmente aceito que a maioria é causada pela oxidação de fosfina, difosfano e metano junto à ionização de suas moléculas, formando o plasma. Esses compostos, produzidos pela decomposição orgânica, podem causar emissões de fótons. E aí você vai ter luz. Né? Fotografia é a gravura da luz. Então, um fóton é aquilo que vai produzir luz. Aqui tem duas imagens que eu trouxe também, né? Uma de um suposto fogo fátuo em um cemitério e uma simulação feita em um rio. Esse suposto é porque, mesmo que isso não seja verdade, isso ilustra bem o que significa. Então, por isso, muito medo. Como isso começa pela decomposição orgânica, num cemitério é pura decomposição orgânica. Não só dos cadáveres que ali estão, mas também das flores e comidas que levam para as pessoas mortas. Tá? Então imagina isso antigamente, quando as pessoas não eram enterradas tão profundamente, ele fala em terra 7 palmos abaixo do chão, que era o medo das pessoas voltarem e também o medo disso aqui, porque você está passando numa região noturna onde enterraram-se pessoas e tem uma névoa azul, Jesus amado, sai correndo. Então foi isso que Kardec perguntou. Esse fogo aí é espírito? E eles estão falando, não, já foi provado cientificamente que não. Então aqui eu trouxe a composição química disso para que entenda, realmente foi provado. Então se você observar uma fumaça azul, um fogo de cor azul em algum lugar, num pântano, em algum lugar que tenha decomposição orgânica, não precisa se apavorar, porque isso é apenas decomposição. Tá bom? E no Rio também, por isso essas histórias de boitatá, essas histórias de sítio, de medo, de mula sem cabeça, fala justamente de pessoas que viram fogos, fatos e acharam que aquilo era uma entidade espiritual. Continuando em nota do expositor, sobre a segunda pergunta. Sérvius Túlios, que morreu em 539 a.C., foi o sexto rei de Roma. Segundo a tradição, reinou por 44 anos, entre 578 e 539 a.C. Aqui, nota do expositor ainda. No livro, né, The History of Rome, Book 1, ou seja, no livro 1 da História de Roma, de Titus Livius, no capítulo 39, ele escreve o seguinte: naquela época, ocorreu um incidente tão maravilhoso na aparência quanto no resultado. Disse que enquanto um menino chamado Sérvius Túlios estava dormindo, sua cabeça estava envolta em chamas, diante dos olhos de muitos que estavam presentes. O grito que rompeu diante de tão maravilhosa visão despertou a família real. E quando um dos criados trazia água para apagar as chamas, a rainha o deteve. E depois de acalmar a excitação pelo banho, o menino ficou perturbado até que ele acordou por conta própria. Logo, ele o fez e as chamas desapareceram. Então, é desse evento que Kardec está citando.
E no artigo Servius Tullius, também da Wikipedia em inglês, tem o seguinte: todas as fontes concordam que antes de sua ascensão, seja na primeira infância ou mais tarde, membros da casa real testemunharam uma auréola de fogo sobre sua cabeça enquanto ele dormia, um sinal de favor divino e um grande presságio, elementos que conduziram supostamente ele a ser considerado como uma pessoa importante enviada por Deus para ser é, importante. O rei, o imperador. Ele fez muitas modificações quando assumiu este cargo. 30ª pergunta. Voltando agora em Kardec. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Resposta: isso pode acontecer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essa aparência. Então, estou dizendo assim: olha, meu cachorro morreu, eu vi ele aqui. Se você é um cachorro, o cachorrinho morreu e ele está ali como um cachorro abanando o rabo, tudo bem. Nós estamos falando de um espírito que vai vir com uma forma animalizada e às vezes falando com você. Ou numa postura de duas pernas, né? Um ser que seria quadrúpede vindo numa postura bípede. Um ser que seria irracional mostrando-se irracional. Um touro que fica parado te olhando e te desafiando. Não faz sentido. Então aquilo lá não é um animal, aquilo é um espírito inferior. Está fazendo isso por ignorância, está fazendo isso porque foi subjugado, ou está fazendo isso porque é maldoso. Então, item 6.1, ensaio teórico sobre as aparições. Então, aqui nesse trecho, Kardec vai dar uma explanada geral de tudo isso que foi trabalhado até aqui com as palavras dele. Item 101. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono pelos sonhos. São as visões. Não podemos examinar todos os casos que os sonhos podem representar. Resumindo, diremos que podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. O Kardec entende que o sonho é uma maneira de enxergar isso. Eu posso estar falando sobre o passado, um pressentimento do futuro em situações excepcionais, ou uma visão das coisas que estão acontecendo agora. 102. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, em que a pessoa goza da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Elas se apresentam geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. É frequente ao primeiro olhar um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. Então, como eu disse, isso é só descritivo, é só explicativo e didático para que você tenha uma ideia do que está olhando, como olhar e aumentar a sua chance de identificar isso como um processo verdadeiro, como uma alucinação, um delírio. Mas se você tiver usado alguma droga, evite sempre fazer qualquer questionamento, porque aí fica corrompida a análise, né? Bom, ó, vaporosa e diáfana, então elas são finas, ela não é um ser ali concreto, tá? Você saberá que é um espírito. Ah, saberá. Algo notável, ao menos em circunstâncias particulares, é que as partes menos definidas da aparição são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nítidos. Também não os vemos nunca caminhar, e sim deslizar como sombras. Quanto ao vestuário, compõe-se mais comumente de um manto, terminando em longas pregas flutuantes. Então, na dúvida, olha para os pés. Se o pé não tiver muito definido, não fica concentrado na cabeça, não. Ele diz que o espírito tende, como ele precisa se comunicar, e isso demanda, né, uma química, uma alquimia, quanto menos ele precisar fazer, melhor. Então ele vai trazer só a imagem que precisa, é isso aqui que vai comunicar com você. Então tanto faz os dedos, a unha, os detalhes, né? É um esboço. E aí ele também não vai voar porque ele não está caminhando materialmente. Tá? Vai observando através desses detalhes, caso isso aconteça com você, caso seu filho conte que viu isso e aquilo, não duvide de início, mas dê uma chance para ele contar o que ele viu e vai instruindo ele. Ó, a próxima vez que esse cara vier te visitar no quarto, olha o pé dele, vê se tem pé, e vai ensinando aos poucos, né? Não vai trazer toda essa informação porque ela pode ser pesada. Provavelmente será pesada. A criança ela não faz ideia do que está acontecendo,
mas tem essa mediunidade na infância. Então ela vai dizer, olha, o vovô veio visitar, apareceu um cara de branco. É mesmo? E o que que ele queria? Não sei. Ah, então a próxima vez que ele vier, pergunta quem ele é, o que ele quer. E me fala que sapato ele estava usando. Eu gosto de sapato. Eu falo, não, não dava para ver o pé. Aí você vai começar a entender o que está acontecendo. Os espíritos superiores têm uma bela figura, nobre e serena. Os inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e, algumas vezes, apresentam ainda traços dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. Eles podem vir com a roupa ensanguentada, eles podem vir com cortes, cicatrizes, podem vir com corda no pescoço porque se enforcaram, tem todo tipo de situação. Tenta olhar sempre assim. É um indivíduo que está se comunicando comigo. Eu não posso me desesperar. Ele não pode me fazer esse mal diretamente. Tá? Então, os superiores têm uma bela figura, nobre e serena, e os inferiores são ferozes, bestiais, e algumas vezes com esses traços. Em alguns casos, enfim, e sob certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que quer dizer que se pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência e o mesmo calor como se fosse um corpo vivo. Isso não o impede de se esvanecer com a rapidez de um raio. Então não é pelos olhos que se constata a sua presença, mas pelo toque. Sob certas circunstâncias, em alguns casos. Pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência. Então, além das aparições que já são raras, algumas podem se tornar extremamente materializadas. Mas ele também pode desaparecer como um raio. Tá? Então, não seria pelos olhos que se constata a sua presença, mas pelo toque. Então, assim, a ideia é: alguém ganha na loteria, o bilhete premiado vai sair para alguém, mas todo mundo achar que está com o bilhete premiado, aí tem alguma coisa errada, né? Eu digo em termos da raridade com que esses eventos acontecem. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como no caso do gás. Quando nos aparece, é porque coloca seu perispírito no estado necessário para o tornar visível. Mas para isso, só sua vontade não é suficiente, porque a modificação do perispírito se opera por sua combinação com o fluido próprio do médium. Diferentes estados do perispírito são resultado da vontade do espírito e não só ela é o suficiente, porque tem que haver a potência no fluido do médium. O que, que isso traz de importante? Que se mesmo que você tenha essa potência, né, de você permitir que um espírito se materialize, se você ficar parado, por exemplo, na praça da sua cidade, não vai ser como se quando um espírito passa perto de você, ele fica visível porque ele está perto de você. Não tem como o espírito ser pego desprevenido, é isso que eles estão dizendo. Se um espírito apareceu é porque ele quis, não foi você que o viu sem querer. Alguma coisa que fez com que ele se tornasse visível. O que pode trazer a ideia de que você o vê, mesmo que ele não te veja, é uma superioridade moral muito clara. Porque eles explicam isso, não lembro se é no livro dos Espíritos, acho que é no livro dos Espíritos, que um espírito superior, ele é invisível ao inferior, como um espírito desencarnado é invisível para nós encarnados. Então você desencarna, está lá em espírito. Você não vai ver todos os espíritos. Alguns você ainda não verá, porque eles não querem que você os veja. São superiores. O inferior nunca pode se esconder de um superior, mas o superior pode se esconder do inferior. Então, neste caso, você pode estar vendo um espírito extremamente inferior porque você tem um grau de superioridade moral e ele não sabe que você o está vendo. Mas somente nesse caso e pelo campo mental. Não é um espírito que está se materializando para você. Aí nós estamos falando de uma clara evidência. 106. Outra propriedade do perispírito e que se relaciona com a natureza etérea é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há lugares fechados que impeçam a entrada de espíritos. Tá? Mas nós vamos continuar
nos cobrindo com o edredom quando ouvirmos um barulho, porque o demônio não pega quem está coberto. A força do inconsciente é mais forte. Por via das dúvidas, eu me cubro. Né? Porque tem aquela história que diz, né, que os dois indivíduos estão acampados e aí eles veem que um urso está chegando. E um deles começa a calçar o tênis e o outro pergunta: Você acha que você vai conseguir correr mais que o urso? Ele fala: Eu só preciso correr mais do que você. Porque o urso pegando ele, o outro está livre. Então, se o espírito chega, eu me cubro. Ele vai pensar: Bom, o Victor está coberto, a Fernanda está descoberta, eu vou mexer na Fernanda, né? Essa é a ideia. Na nossa cabeça. Então eles estão dizendo, olha, não faz diferença nenhuma. Você pode se cobrir com cobertor peludo, com cobertor de adamantium do Wolverine. O espírito atravessa qualquer coisa. No livro ele inclusive cita calabouços, né? O espírito pode visitar alguém num calabouço como se estivesse visitando num campo aberto. 6.3 Teoria da alucinação, item 111. Aqueles que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que não tem realmente. Do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas os sábios não deram que o saibamos uma razão fisiológica. Aqui Kardec entra na parte das teorias, porque esse é um lado muito difícil, né? Onde Kardec fica toda hora tentando provar para os outros que ele não está errado. Nós temos que olhar para isso assim. é, a parte que eu tento trazer do livro é aquela que foi escrita para quem acredita. Porque eu entendo que ele gasta, e era necessário, mas eu acredito que as edições poderiam ter revisto isso, é uma opinião pessoal, muito tempo provando alguma coisa, muito tempo melindrado mesmo. Kardec era humano, ele estava melindrado, estava sofrendo ataques, estava sofrendo deboches, então ele ficava tentando contrapor os outros. Mas se nós tirássemos isso aqui, talvez o livro de 400 páginas cairia para 250. Eu trago algumas partes outras, mas eu não me aprofundo nisso porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Né? Eu estou aqui para estudar aquilo que os espíritos responderam e aí você decide se você acredita nisso ou não. O Kardec está falando daqueles que falam, isso tudo é alucinação. Ele fala, tá, você pode chamar de alucinação, mas fisiologicamente falando, a alucinação já foi provada ali nessa época? 112. A causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que nos aparecem algumas vezes. É explicar uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. A questão é que fica tudo como estava. Então, a ciência evoluiu, e aí, cerca de 100 anos depois, né, um pouco menos que isso, nós temos Carl Gustav Jung, psiquiatra, desenvolvedor da psicologia analítica, estudando sonhos. Então, nota do expositor. No artigo a interpretação dos sonhos segundo Jung, do Maurício Medeiros e de Lucas Ludick, eles dizem o seguinte. Quando se sabe que Jung, segundo as próprias estimativas, analisou e interpretou nada menos que 80 mil sonhos na sua vida profissional, torna-se fácil compreender por que motivo é ele considerado um dos maiores entendidos em sonhos em todos os tempos. O mesmo pode-se dizer do seu conhecimento do simbolismo, que é extremamente amplo e profundo. Não nos esqueçamos, entretanto, de que o seu estudo dos sonhos e dos símbolos levou à descoberta do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Então, isto que Kardec diz que a ciência não conhecia, Jung provou. Não foi só ele, né? Começa com Freud, mas aprofundamento dessa interpretação de 80 mil, que são essas imagens, que são arquétipos, eu não tenho como aprofundar nisso aqui, mas os outros estudos que eu faço aqui, da Joana de Ângeles, são puro Jung. Ali você vai aprender bastante sobre essa questão de arquétipos complexos, inconsciente coletivo, aí sim com o foco em explicar a parte psicológica. Eu estou apenas trazendo isso. Este indivíduo chamado Jung, ele conseguiu responder isso, que Kardec diz que a causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. E Kardec fala que os sonhos são todas representações espirituais. O Jung vem e mostra que não, que os sonhos não são só representações espirituais. Não é essa coisa, o espírito em desdobramento, porque ele nem acreditava nisso.
Os sonhos são imagens que nós trazemos do inconsciente coletivo, conectadas ao nosso inconsciente pessoal, que nos são trazidas em formas de símbolos para nos mostrar aquilo que estamos vivendo, o futuro premonitório ou o passado. Então isso conversa com o que Kardec falou. Só que Kardec ficou restrito à ideia de que tudo é uma viagem do espírito, e não é. O sonho também é uma viagem no espírito, na sua própria mente, na sua própria memória, nas suas próprias existências. Tá? Porque senão, como é que explicaria? Sonhei com a minha mãe, mas a minha mãe estava acordada, então que mãe é essa com quem eu sonhei? Tá? Então eu tenho que, se minha mãe existiu dentro do meu sonho e ela estava acordada enquanto eu dormia, então não tem como ter sido ela que eu encontrei no sonho. Essa representação mais profunda. Então não foram 5 ou 10, foram 80 mil sonhos analisados por ele, e aí ele conseguiu responder isso que Kardec disse que não estava respondido. Não só a questão dos sonhos, mas também como a questão dos símbolos. Voltando em Kardec. Os que admitem a alucinação dirão que a alma, se admitem uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades são exaltadas. Estamos de acordo, mas quando o que ela vê é real, não se trata de uma ilusão. Se, na sua exaltação, a alma vê uma coisa que não está presente, então é porque ela se transporta. Ele vai nessas reflexões tentando provar que esses indivíduos estão errados, né? Se ela se transporta, então o outro também pode vir. Ele vai nessa dinâmica que nós sabemos. E aí existem perguntas feitas com relação a isso novamente e os espíritos respondem. Primeira, as visões são sempre reais? Não serão algumas vezes efeitos da alucinação? Quando se vê em sonho ou de outra maneira o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, não são um produto da imaginação? Resposta: sim. Algumas vezes, quando se fica chocado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, lembra-se delas e se crê ver o que não existe. Falamos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se isso lhe dá prazer, para brincar com a credulidade, como um bom espírito pode se mostrar com asas e uma figura radiosa. Então, isso é uma transfiguração. Ele está dizendo, nem tudo é alucinação, porque tem coisas que nos impressionam. Se elas nos impressionam, elas ficam impressas em nós. Se elas ficam impressas em nós e podem ser acessadas durante o sonho, então isso não fala sobre uma experiência espiritual, fala sobre uma experiência intrapessoal. Segunda, podem se considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam às vezes quando se cochila ou simplesmente quando se fecham os olhos? Eu considero isso como aparição, figuras que aparecem rapidamente? Resposta: assim que os sentidos se entorpecem, o espírito se livra e pode ver ao longe, ou de perto, aquilo que não poderia ver com os olhos. Essas imagens são sempre visões, mas podem ser efeito de impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro que conserva traços como guarda-sons. Então aqui eles estão explicando Jung antes de Jung aparecer. Essa é a parte que Jung veio provar. Então, sim, tudo que eu vejo é uma visão, é uma imagem, mas nem tudo está fora de mim. Se está no meu cérebro, se é uma impressão que ficou, porque ele conserva traços como guarda-sons, então ele tem uma parte inconsciente. E Jung entendeu que existe o inconsciente individual e o coletivo. A humanidade, o que nós chamamos espiritualidade, mas ele não chamava, também tem uma memória. São os dois indivíduos, Kardec e Jung, que poderiam ter sentado conversar, eles provavelmente teriam construído algo muito mais sólido, porque a parte de espiritualidade que eu sinto que falta na análise de Jung sobra na de Kardec, e a que falta na análise de Kardec sobra na de Jung em termos de conhecimento da mente humana. Continuando a resposta. O espírito desembaraçado vê então no seu próprio cérebro essas impressões que aí estão fixadas como sobre uma chapa fotográfica. A variedade e a mistura formam conjuntos bizarros e fugitivos que se apagam logo, apesar dos esforços que se faz para retê-los. Eles estão aqui descrevendo arquétipos e imagens. Voltando então em Kardec. Ora,
Num certo estado de emancipação, a alma vê o cérebro e aí reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais a tocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. É assim que aí reencontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais bizarros que viu em alguma época em pinturas ou mesmo em narrações, porque estas também deixam marcas. Então nós temos um inconsciente coletivo. Por que é inconsciente? Porque eu tenho essa informação em mim, mas eu não sou consciente dela agora. Num estado de emancipação, a alma vê o cérebro e aí reencontra essas imagens. Olha só. Elas sempre estiveram ali. Isso é a sombra. Sobretudo aquelas que mais a tocaram. Tonalidade afetiva, criação e formação de complexos, segundo a natureza das preocupações ou disposições do espírito. É assim que aí reencontra a impressão de cenas religiosas diabólicas, por isso que isso fica voltando como arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, as pessoas representando que são anjos, que são demônios, que viram isso, que viram aquilo, porque é uma imagem que já está formada em todos nós, porque ela foi impregnada por muito tempo ao longo da evolução humana, e quem acredita em reencarnação, se eu estou aqui hoje, eu estive em Roma, eu estive na Grécia, eu estive, então tudo que existe na história humana eu vi. Eu nasci há 10 mil anos atrás do Raul Seixas. Todos somos. Vimos Cristo ser crucificado, Salomão nascer e ser assassinado. Nós vimos tudo. Então, como isso está dentro de nós, mas está no inconsciente muito profundo, nós não lembramos com clareza, apenas como símbolos, às vezes se misturam. Aí eu vi Cristo ser crucificado, eu vi Salomão e de repente eu vejo Salomão sendo crucificado. Eu penso, olha, eu tive um sonho visionário e na verdade é a minha mente tentando me lembrar, olha, você tem uma história, tem muita coisa aqui dentro que você esqueceu que nesse momento pode te ajudar ou que está te afundando, mas você não sabe. Nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visão, pois alguém poderia contradizê-la. Pode ser correta, se restrita a certos efeitos apenas. Então aqui Kardec assume uma postura de dizer, olha, ele compreende após essa investigação e resposta dos espíritos que nem toda visão é espiritual, mas que algumas são. E aí eu trouxe essa agregação de que nem todo sonho é desdobramento, mas alguns são. Então, em alguns sonhos, você não está viajando pelo planeta, você está viajando dentro de si. E se você souber interpretar, analisar estas informações, e pelo amor de Deus, fuja de dicionários de interpretação de sonho, porque isso é um lixo. Infelizmente, eu não tenho outra palavra para dizer para isso, é um lixo, né? Porque são representações fixas de elementos que não são fixos e que demandam um contexto e a sua compreensão como pessoa. Então, quando eu falo, eu sonhei como espada, significa que minha vida se dividirá em duas. Não, 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 não. Depende de um monte de coisas, tá? Então, busque essa é uma habilidade de se desenvolver. A interpretação de sonhos. Muito mais importante do que ver espíritos, tá? Porque isso pode te ajudar no seu autoconhecimento. Ver espíritos só resolve tua curiosidade. É claro? Próximo encontro, então, dia 27 de abril, capítulo 7. Bicorporeidade e transfigurações. Muito obrigado, então, pela companhia. Obrigado pelos comentários que vocês deixam, né? Por estarem aqui. Nos encontramos no sábado, no estudo Em Busca da Verdade, ou semana que vem, aqui no Livro dos Médiuns. Um grande abraço e muita paz.